Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tom Ferreira, consultor educacional da Faz Educação e estou aqui para mais uma sugestão da nossa série Pílulas da Educação. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o plano de retomada às aulas. Sabemos que as escolas têm papel fundamental na formação, desenvolvimento e inserção do indivíduo na sociedade. E para isso as escolas precisam se preparar para voltar para esse momento e também com a questão do convívio social. Não temos ainda evidências científicas da maneira correta, a mais correta. Porém, temos ali evidências de medidas que foram tomadas por países que já estão retomando as aulas presenciais e também levando em consideração as orientações da Organização Mundial da Saúde e que são princípios fundamentais e eu quero compartilhar com vocês para que isso faça parte do nosso plano de retomada às aulas, ok? Eu espero que vocês gostem dessas ideias que estamos trazendo, de situações que já estão acontecendo em outros países, ok? Pensando nesses princípios fundamentais, medidas educativas devem fazer parte do plano de retomada, anterior a, propriamente dito, iniciarem as aulas presenciais. O que deve ter nessas medidas educativas? Orientações prévias para alunos, pais, colaboradores, enfim, comunidade em geral ali da unidade escolar, contendo algumas situações, como por exemplo, as orientações relacionadas à rotina que as escolas adotaram e implantaram naquele período. Isso deve ser muito claro e orientado para que todos tenham acesso a essas informações. Horário de entrada, horário de saída, os intervalos, né? Tudo isso e mais um pouco, que eu vou falar um pouco mais para frente, deve estar contido nessas medidas preventivas e educativas. Outra situação, calendário escolar. A reorganização do calendário escolar, ela tem que estar posta antes da retomada. Então é uma situação que ainda está em discussão, mas ela tem que estar já pronta para que na volta já se tenha ali a previsão do cumprimento desse calendário escolar. Avaliação diagnóstica. Na volta, nós precisamos fazer uma avaliação da aprendizagem das nossas crianças. Não como algo punitivo, como algo para termos ferramentas, como foi dito em algumas situações, mas também, junto com isso, um plano de reforço escolar para essas crianças. Tá? Outra situação, precisamos ter uma via de comunicação com a comunidade efetiva, né? Voltando às aulas presenciais, a gente já precisa definir antes da volta qual é essa via de comunicação que vai acontecer entre a família e a escola, até mesmo para os pais, para a comunidade, para os familiares terem as informações corretas por meio daquela via de comunicação que foi estabelecida entre as escolas. E já falando disso, por que é interessante também? Para evitar fake news, né? Quando a gente coloca uma via de comunicação padrão entre escola e família, é aquela que vai ser utilizada naquele momento, a gente consegue diminuir os impactos relacionados às fake news. Pensando nisso, cada escola, cada rede, e a gente fala de escola porque cada escola é um organismo vivo e cada escola tem a sua particularidade, ela deve implantar políticas de prevenção. Cada escola deve ter a sua. Claro, redes municipais, muitas vezes, vão colocar ali algumas políticas que são padronizadas para todas as escolas. Mas algumas têm as suas particularidades. Como eu disse, cada uma é um organismo vivo, cada comunidade é uma comunidade, cada aluno é um aluno, então cada escola tem que ter a sua política muito bem definida. Além de tudo isso, se uma criança ou um familiar testa positivo para a Covid-19, a escola ela tem que ser comunicada imediatamente. Mas e se acontecer isso dentro da escola? Dentro da escola é detectada alguma possibilidade de um aluno ou de algum funcionário ter alguma situação. Como que a escola deve agir? Tudo isso a gente vai discutir nas próximas pílulas. Vocês vão perceber que as próximas pílulas serão continuadas dessa que eu estou fazendo com vocês, para falar de diversas medidas que nós temos que ter para esse plano de retomada às aulas, ok? E se tiver também algum aluno
que tenha contraindicação de frequentar a escola por ser imunocomprometido ou se tiver alguma doença crônica, a orientação é que esse aluno não vá para a escola, né? Até mesmo se ele tiver alguém na família que tenha, evitar que esse aluno vá para a escola e tenha ali outros momentos de aprendizagem que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Até então, a gente está falando de princípios fundamentais que devem ser abastados pelas escolas, com certeza, pelas secretarias, de modo que se inicie aí o plano de retomada presencial. Então, tudo isso que eu falei para vocês até agora são situações prévias que devem ser atentadas antes do início, ok? E todas essas situações prévias que eu acabei de falar com vocês, elas devem se estender para casa também, para o ambiente doméstico. A gente não pode pensar só no ambiente da escola se no ambiente doméstico não estiver acontecendo. Então, famílias, pais, pensando em tudo que a gente está falando aqui para a escola, tem que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para dentro de casa, ok? Só que pensando em tudo isso, tem outras medidas tão importantes na hora da própria retomada. Medidas estruturais, medidas pedagógicas, como que nós vamos fazer essa retomada pensando nas medidas pedagógicas, medidas de higiene, medidas de distanciamento social, transporte escolar, desinfecção das escolas, medidas relacionadas à busca ativa, pensando aí no abandono, pensando aí na questão da evasão escolar. Tudo isso são medidas que devem ser orientadas nas escolas quando tudo se iniciar para a retomada das aulas presenciais. Pensando em tudo isso, vou preparar várias pílulas para vocês, falando pausadamente de cada uma dessas medidas. Mas o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês também é a seguinte: se nada disso acontecer de mãos dadas, pensando em educação, saúde, os governantes, as famílias, se nós não dermos as mãos para colocar em prática todos esses princípios, todas essas medidas, a gente não vai conseguir fazer uma retomada das aulas presenciais, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa pílula. Semana que vem eu vou falar para vocês das medidas estruturais das escolas. O que as escolas têm que pensar estruturalmente para fazer a retomada presencial. Se você não viu nenhuma das nossas pílulas, aqui do lado está aparecendo um QR Code, você tem acesso a todas as nossas pílulas e eu espero vocês na semana que vem para falarmos de medidas estruturais com relação à retomada das escolas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.